Olá, meu nome é Renato Carneiro e vim conversar com vocês um pouco sobre como me tornei mobilizador de recursos. Essa é uma história que eu considero muito importante na minha vida, porque é uma profissão que normalmente a gente não tem uma formação, a gente não passa por um curso e ela termina encontrando a gente de alguma forma no decorrer da vida. Quando eu estava na quinta série, eu estava vivendo um ano bem difícil na minha vida, tinha sido um ano em que eu tinha perdido meu pai, minha mãe, minha família inteira estava aprendendo a lidar e a administrar essa situação. E aí eu me deparo com uma atividade nas aulas de educação física que eu nunca gostei, mas que eu precisava de alguma forma participar dos jogos internos do colégio. Eu estudava num colégio tradicional aqui em Recife, em plena Avenida Conde da Boa Vista, que é um centro comercial, e eu precisava de alguma forma participar do processo, não podia simplesmente ser torcida. E conversando com a turma, a gente viu que nosso time, ele não tinha, nossa equipe, né, a equipe formada pelos membros, pelos meus colegas de sala, ela não tinha as principais habilidades que são exigidas nos jogos internos. Então, eu não tinha grandes atletas, era uma equipe que não tinha, comparado com as outras séries, né, do ensino fundamental. A gente era a primeira turma do ensino fundamental 2, então a gente não tinha força para ganhar das outras equipes. E a gente meio que começou a adotar uma postura de que ia perder mesmo, então ia perder de qualquer jeito. A gente estava conversando sobre isso na sala, imaginem crianças e adolescentes de 10, 11 anos conversando sobre isso. Entra um professor de matemática, o professor Alberto, e ele escuta a conversa, a gente dizendo que ia perder e tal. Ele, se vocês vão perder, pelo menos percam com dignidade, né? Percam, de alguma forma, inspirem as outras equipes. E aí a gente conversou e não conseguiu achar uma forma de fazer isso, voltou para ele, professor, como é que a gente pode, na sua visão, como é que a gente pode, obviamente, usando um linguajar de uma criança de 10, 11 anos, né? Como é que a gente pode perder com dignidade? Ele disse, vocês não podem não ser as melhores equipes, mas vocês podem ser a equipe que sejam os mais bonitos, né? Ou que apresentem o uniforme mais bonito. A gente comprou essa ideia, conversou rapidamente, um outro colega meu de sala chamado Tarcísio, que era a nossa grande esperança nas atividades esportivas, se somou a mim e a gente, de alguma forma, pensou, vamos montar uma carta e vamos em todas os centros comerciais da Avenida Conde da Boa Vista. Eu morava no começo da Avenida Conde da Boa Vista e o colégio ficava mais ou menos no meio. E a gente foi na coordenação, falou com o coordenador, ele fez a carta e a gente foi em todas as lojas que tinham no caminho. Quase na última loja, na verdade uma loja que ficava por trás do meu prédio, o dono da loja ouviu nossa proposta e ele era uma loja de revelação de filmes na época, e ele disse, eu vou patrocinar vocês, venham aqui daqui a 2 semanas e eu vou dar um jogo de camisas para que vocês joguem nesse torneio, né? A gente ficou encantado, não sabia nem como é que ia ficar o uniforme, mas já voltou com um recado para a turma dizendo que a gente tinha conseguido um patrocinador. Quando a gente chegou com essas camisas, já na véspera dos jogos, nossa equipe ganhou um brilho a mais para participar daquele evento, mesmo sabendo que a gente não tinha desenvolvido nenhuma habilidade ligada ao esporte, a gente não treinou nada, a gente não pensou na equipe, não fez nada, mas se imaginava no dia jogando com aquele uniforme. O que a gente tinha previsto aconteceu, de fato a gente não ganhou nada, a gente só participou do torneio, mas todas as outras equipes queriam tirar foto conosco, pois nós éramos a única equipe patrocinada do torneio. E isso chamou muito a minha atenção na época sobre como você pode participar ou pode realizar o sonho de alguns dos nossos colegas de sala. Isso era um sonho, participar do torneio de jogos internos, disputar com a 8ª série, com a 7ª série. Então era possível viabilizar isso atuando de uma outra forma, que não sendo atleta, que não estando lá na ponta. Isso ficou lá, né, salvo, obviamente, na história da minha vida. Da 5ª série até a faculdade, eu participava de projetos sociais como voluntário, então sempre apoiava, sempre fazia doações, sempre participava de alguma forma, mas comecei a atuar de fato no terceiro setor em 2005, quando me passei num processo seletivo numa instituição chamada Centro de Prevenção às Dependências, que funciona aqui em Recife, e aí eu pude
entender como é que funcionava um projeto social partindo da base. Minha função inicialmente era entregar o auxílio transporte para que as pessoas que estavam participando pudessem voltar para casa e retornar no outro dia para o projeto, mas com menos de um mês eu já tinha sido convidado a dar aula de informática, né, nesse mesmo projeto. Então fui auxiliar de sala, depois virei instrutor e aos poucos, com o passar do tempo, fui atuando em outras áreas, em diversas outras instituições. Então tive a experiência de trabalhar num escritório que prestava consultoria para diversos municípios aqui em Recife, entre eles a nossa capital, Cabo de Santo Agostinho, Jaboatão dos Guararapes, Ipojuca, enfim, diversos outros municípios daqui da região metropolitana do Recife também. E a gente montava projetos que iam participar de editais. Sendo aprovado o projeto, a gente era convidado a fazer treinamentos com a equipe que ia atuar no projeto. E aí eu tive a oportunidade de fazer isso algumas vezes. Depois fui convidado a, além de fazer o treinamento, coordenar um projeto no município de Ipojuca e voltei à prática de gerenciamento de projetos, acompanhamento de alcance de resultados, enfim. Nesse meio tempo, em 2010, passei por uma experiência muito impactante na minha vida novamente, porque quando a gente começa a ter uma remuneração, é solteiro, não tem tantos compromissos, a gente meio que perde noção do valor das coisas, né? E estava acontecendo isso comigo, até que em 2010 eu fui convidado a ir lá no sertão daqui de Pernambuco, trabalhar com algumas famílias em Custódia e Sertânia. Naquele momento, era próximo do Natal, e naquele momento eu tive que ir para lá para dar suporte a famílias que perderam entes queridos em função de um acidente que aconteceu na transposição de São Francisco. Aqueles dias para mim valeram mais do que qualquer imersão que você possa participar, porque eu tive contato, para você ter ideia, foi meu primeiro velório. Nunca tinha ido para um velório, nunca tinha ido para um funeral, e tive a oportunidade lá de participar de vários no mesmo dia. 3 no mesmo dia, depois tive que acompanhar mais de 50 pessoas que estavam acidentadas, e isso, ver aquelas famílias em período de Natal, Ano Novo, em período de festas, superando as dores que estavam sentindo de terem perdido os entes queridos, para manter a vida em movimento, para manter o funcionamento das coisas. De alguma forma eles tinham que buscar energia em lugares que a gente nem imaginava que eles tinham, eles mesmos não imaginavam. E me chamou mais atenção ainda a semelhança que eu tinha com uma das pessoas que tinha falecido. Era o filho de Dona Maria, e ele era muito parecido comigo, tinha coincidências incríveis. O cara usava, depois dessa experiência lá nos Jogos Internos, eu comecei a jogar mais, e sempre escolhia a mesma camisa, que era a camisa 8. E quando eu chego lá, olho, a camisa que o cara jogava era a camisa 8 também. Muita coisa parecida. E me deparar com aquela família buscando energia onde não tinha, superando as dificuldades, naquela situação já super precária, para quem mora aqui na capital, olhando para a situação deles lá. Uma família que já vivia escassez de água, já vivia escassez de alimento, e agora perde um ente querido. Então, ver aquela família se reestruturando, buscando força, buscando energia, acompanhar isso, poder dar suporte a isso, para mim foi realmente um divisor de águas. Voltando para Recife, eu já tive a oportunidade de participar de uma reunião na instituição que eu estou hoje, que é o Centro Social Dom João Costa, onde eu sou gerente de projetos sociais, mas naquele momento eu fui contratado como mobilizador de recursos, e aí a gente começa a desenvolver essa forma de fazer captação de recursos, ou mobilização de recursos, que é o termo que eu prefiro, de forma mais humana, de forma mais personalizada, e levando em consideração que, independente de qual seja o caminho pelo qual vem o dinheiro, eu estou dialogando com pessoas. Então, mesmo que eu esteja buscando o patrocínio de uma empresa, eu estou falando com pessoas. Se eu estiver buscando a emenda parlamentar, eu estou falando com pessoas. E tudo isso
contribuiu com essa forma diferente, tá, de olhar, e não é simplesmente a vinda do recurso, não é simplesmente o receber o dinheiro de seja lá quem for o doador. Tá? É muito mais do que isso. Aprendi demais em outras experiências que eu tive. Fui presidente do Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente, onde eu pude entender que o dinheiro que está, por exemplo, em projetos ligados aos conselhos de direito, principalmente da criança e adolescente, eles não são das instituições, não é recurso privado. É um recurso que faz parte de uma política pública, integra uma política pública, então tem que ser usado também com essa finalidade. Foi em 2014 eu fui conselheiro do CONDIC, em 2015 eu já fui presidente. Em 2013 eu tive uma experiência com o consulado norte-americano, em que no ano de 2012 eu fui selecionado, e em 2013 eu participei do intercâmbio com o Departamento de Estado norte-americano, e o objetivo do governo norte-americano é levar os líderes que eles identificam no mundo inteiro para os Estados Unidos, para que haja troca de conhecimento, para que a gente possa aprender e ensinar um pouco do que a gente sabe, ou muito do que alguns outros líderes sabem sobre as áreas que eles representam. Então, tive a oportunidade de participar desse projeto, o International Visitor Leadership Program, é o programa mais antigo do Departamento de Estado norte-americano com relação ao intercâmbio. Pessoas ilustres aqui do Brasil já participaram, como o próprio Joaquim Barbosa. Internacionalmente nós temos Margaret Thatcher, o primeiro-ministro britânico também participou. Então é um programa em que você tem a oportunidade de encontrar, o próprio Sérgio Moro também já participou. Você encontra diversas pessoas de diversos países participando do mesmo programa que você, só que com ênfase diferente. E digo que essa experiência me trouxe uma ampliação de visão de mundo, uma ampliação de possibilidades com relação à atividade de mobilização de recursos e gestão de organizações do terceiro setor, que também contribui com esse olhar diferenciado e essa forma diferente de conseguir garantir a sustentabilidade de organizações do terceiro setor, às quais eu esteja vinculado, né? Como presidente do CONDIC, eu também fui convidado para participar de um evento em Genebra, em que eu pude palestrar sobre a situação da criança e do adolescente aqui em Recife. Então, também considero um outro marco profissional, porque tive a experiência de apresentar para pessoas que não conhecem a nossa situação a realidade e uma leitura diferente dos dados oficiais. E isso também possibilita, na verdade, me dão essa experiência de que o dado oficial, o número, ele nem sempre traduz o que está acontecendo na realidade. Então, é um outro elemento que eu também exploro muito nos processos de mobilização de recursos. E também nessa experiência em Genebra eu desenvolvi o que hoje eu considero minha especialidade, que é criar caminhos para a mobilização, reestabelecer caminhos para a mobilização de recursos, tá? E não simplesmente explorar editais e outras possibilidades que estão abertas e que são públicos para todas as outras pessoas e organizações. Criar possibilidades e criar caminhos faz com que a gente reduza a concorrência. Tá? Você estabelece um caminho específico e exclusivo, às vezes, para a sua organização. Isso potencializa a chance de você conseguir angariar esse recurso. Em função de todo esse trabalho que eu desenvolvi, prestei consultoria em várias outras organizações, daqui de Recife, de Juazeiro, de diversos outros lugares. E todas essas experiências fizeram com que há 2 anos atrás, 2019, eu fosse selecionado pela universidade pela qual me formei para receber um prêmio chamado Alumni Diamante, que é um prêmio que é dado para um aluno a cada formatura, a cada semestre. Eles escolhem um aluno, um ex-aluno, na verdade, para reconhecer a contribuição dessa pessoa à sociedade. Eu tive o privilégio de ser selecionado no ano de 2019 e receber esse prêmio representando todos os alunos da universidade do ano que eu me formei, que foi o ano de 2013. Então, fiquei muito feliz em receber esse reconhecimento do local onde eu me formei, onde eu me graduei, né, onde eu consegui minha graduação, que era um sonho.
também. Então, ser reconhecido pelos professores que me acompanharam naquele momento, por outros alunos, e tive a oportunidade de, estando lá, conversar com outras pessoas que estavam se formando e falar da importância de você colocar esse conhecimento que você estava adquirindo a serviço da sociedade, independente de como fosse esse vínculo. Enfim, mais recente, tenho vivido outra alegria grande, que é ter sido selecionado para palestrar no Fórum Interamericano de Filantropia Estratégica, que é um evento gigantesco, dos quais eu participei praticamente de todos que aconteceram até agora, só perdi, se eu não me engano, 1 ou 2, e poder agora estar lá compartilhando com outras pessoas que, como eu, estão lá para buscar conhecimento, para se aperfeiçoarem, para beber das melhores práticas, para absorver das melhores práticas, e eu vou estar lá podendo compartilhar um pouco de tudo todo esse conhecimento que adquiri em 15 anos já de terceiro setor, mas também estimular para que eles criem outras formas e novas formas de mobilizarem recursos, de captarem, de viabilizarem sonhos, que é o que eu acho que a gente faz na essência. Compartilhando com vocês alguns resultados que eu já obtive, seja como consultor, como profissional das organizações. A gente tem uma experiência muito legal que foi realizada na Associação Pernambucana de Apoio aos Doentes do Fígado, APAF, que, na verdade, recebia um recurso de um grupo X doadores, um grupo pequeno de doadores, e a gente estruturou todo um processo diferenciado, uma metodologia para que esse recurso chegasse. A gente conseguiu criar canais para que esse recurso chegasse até a instituição, porque antes era uma conta e o pessoal transferia, então a gente criou uma plataforma, criou todo um plano de captação, e quando entregou para a Glauce, né, que era a pessoa que ia continuar fazendo a gestão desse processo, ela já pegou o processo todo automatizado, porque é uma das minhas especialidades, né, fazer com que o doador ele contribua com pequenos valores, mas que tenha um sistema que consiga automatizar esse processo para que não exija tanto da pessoa que está à frente da captação. Então, de alguma forma, você, depois de um dado momento, como aconteceu na associação, na PAF, né, você só vai manter aqueles doadores que foram mobilizados recebendo informações para que eles continuem doando, mas você não vai precisar mais investir tanto tempo, tanta energia para que aquele doador chegue. Normalmente, há uma média de que os doadores recorrentes aqui no Brasil eles ficam em torno de 6 meses, mas com esse sistema a gente consegue dobrar isso para 1 ano sem nenhuma dificuldade. Além de lá, tem o próprio trabalho que é desenvolvido no Centro Social Dom João Costa, que tem um foco na doação de pessoa física, apesar da gente, como eu falei, olhando para a pessoa física e encarando como todo mundo sendo uma decisão de uma pessoa com relação ao processo de doação. A gente já recebeu diversas outras possibilidades, como doações de empresas, agora a gente vai para a emenda parlamentar, para uma série de outros caminhos, encarando cada possível doador como a pessoa que decide. E aí, tratando ela como um doador individual, como uma pessoa que vai fazer o direcionamento do recurso para o projeto. Além desses dois, a gente teve tanto o processo de consultoria também na Amiciclo, que é uma instituição que tem uma estrutura um pouco diferente das organizações que a gente tem aqui em Recife, e com eles a dinâmica foi apenas de treinamento da equipe e formulação do plano de captação de recursos. Isso foi estabelecido, um plano de captação de recursos montado de forma participativa. A Gaia, que é a pessoa responsável pelo financeiro de lá, até disse que o diferencial que eu apresentei foi uma concorrência, e o diferencial que eu apresentei para que fosse selecionado foi justamente a possibilidade de fazer um plano personalizado para a Amiciclo, e não um plano já pré-desenhado e que você simplesmente muda o nome da instituição. A minha metodologia de elaboração de planos de captação ou planos de mobilização de recursos e parceria, ele parte muito do que já é expertise daquela organização.
Então, se a experiência dela é em fazer bingo, a gente vai ter que, em cima dessa expertise, explorar e, obviamente, propor alguma novidade, mas sem fugir muito disso que já é o que dá certo naquele projeto. Tá? Claro que se ela diz que a expertise dela é fazer bingo e nunca gerou lucro, não é expertise. Ela precisa identificar, na verdade, qual é o que é que ela faz que tem o melhor resultado. Então, esse diagnóstico, esse diálogo com os gestores, essa construção da forma que aquela instituição vai mobilizar recursos é o que eu tenho também de maior diferencial como consultor. E isso termina me dando uma experiência e me possibilitando fazer o que hoje a gente tem feito com mais energia, que é treinar novos mobilizadores. Eu já entendi, assim como outros grandes mobilizadores de recursos também entenderam que o que importa não é a gente ter 50, 60 instituições dependendo da gente. O que importa para a gente que quer ver um mundo melhor, que quer ver uma sociedade mais justa, é que a gente tenha cada vez mais pessoas que tenham capacidade de complementarem os nossos braços, de fazerem o que a gente também faz. E aí a gente pensou com uma equipe diferenciada em formas de treinar pessoas para que elas também atinjam esses mesmos resultados que a gente tem estabelecido nos últimos 10 anos, tá? Que eu atuo como mobilizador de recursos mesmo. A gente criou uma metodologia, que é essa metodologia que possibilita de forma rápida, não é fácil, mas é de forma rápida, desde que haja empenho, dedicação e que você esteja atento às informações que a gente vai lhe passar e as informações que os doadores lhe dão como feedback, lhe possibilitam atingir uma meta que a gente considera, inclusive, uma meta que deve ser comemorada, que é os 100 doadores em 4 semanas. Ter 100 doadores em 4 semanas depende única e exclusivamente do empenho da pessoa que está do outro lado e de seguir a metodologia que a gente vai apresentar durante todo o processo, tá? Durante o diálogo que a gente vai travando por aqui e em outros canais também. Então, a gente já experimentou isso, existem grandes pensadores do processo de mobilização de recursos, como Marcelo Stravizzi e outros que se inspiram nele também, falam que grandes campanhas de mobilização de recursos, seja crowdfunding ou diversas outras modalidades que a gente tem, elas dão resultado na primeira semana. A gente vai criar uma forma, na sua instituição, a gente vai lhe ensinar a criar uma forma, lhe treinar, a criar uma forma de, em 4 semanas, ter 3 grandes picos nesse seu processo de mobilização de recursos. E esses 3 grandes picos que vão acontecer em 4 semanas vão numa sequência de conteúdos, numa sequência de diálogos que a gente vai desenvolver junto, tá? Que você vai aprender a fazer. Como eu disse, vai exigir dedicação, mas num primeiro momento. Num segundo momento vai lhe dar a tranquilidade que você tanto busca. Depois que a gente conseguir fazer isso, você vai ver que vai ficar muito mais fácil atingir os resultados, os objetivos, atingir os sonhos seus, da sua equipe, das pessoas com que você se relaciona, mudar vidas, transformar vidas, porque você não vai precisar se preocupar tanto com essa entrada de recursos, já que você vai ter um sistema que, de certa forma, se retroalimenta e roda praticamente sozinho, tá? Com o seu acompanhamento, tá? A gente tem uma sequência esse é um primeiro vídeo, um vídeo de apresentação. Espero que a gente mantenha esse relacionamento por muito tempo, porque eu tenho certeza que vai ser uma relação de ganho para vocês que vão estar aí e para mim também, que vou estar o tempo todo trocando conhecimento, trocando experiência com vocês. Nos próximos vídeos a gente vai abordar outras temáticas, a gente vai ter live, vai ter uma série de conteúdos muito legais. É importante que você compartilhe esse perfil e esse vídeo com outras pessoas que você considera que vão ser beneficiadas também por esse conteúdo. Qualquer pessoa que está no terceiro setor pode mobilizar recursos. Não é normal que você, gestor de organização, você que trabalha em uma instituição, todo mês sofra para fechar as contas, sofra no fim do mês para poder equilibrar as coisas, viva atrasando salário de funcionário, ou seja lá qual for o tipo de experiência
difícil que você está vivendo com recursos, isso não é normal. Não acredite quando disserem que terceiro setor é assim, não é assim. Tá? Existem formas e estratégias para que você possa ter mais tranquilidade na gestão da sua organização e na gestão financeira também, e meu objetivo é te ajudar a encontrar essa tranquilidade, tá? Para que você possa se dedicar a outras coisas que também são importantes na sua vida, sua família, sua própria vida, sua saúde, enfim. A gente tem que ter uma vida equilibrada e eu estou aqui para te ajudar a, financeiramente na sua organização, ter mais tranquilidade para que a gente possa também direcionar tempo para essas outras coisas. Tá? Um abraço e até a próxima.